muito grande falar da mãe, né? Falar dessa mãe. Nossa Senhora, ela não faz um milagre, mas ela antecipa um milagre na nossa vida. A maioria de nós, se não todos, veio para uma igreja ou para um grupo de oração pelas mãos de Nossa Senhora. Falando a partir de mim, né? E tantos outros que eu conheço, né? Porque Nossa Senhora, ela não quer as glórias para ela, mas ela antecipa as graças. Tudo o que vai pedir. Se a gente, mãe pecadora, a gente pecador, o filho chega, mãe, pede para o pai, né? Eu queria ir para tal lugar, pede para o pai. Ele não vai direto. Aí a mãe vai com jeitinho por ali, né? Comendo pelas beiradas, né? Aí deixa o bichinho, vai com o comadre fulana, né? Deixa aí. Então vai. Nossa Senhora é dessa mesma maneira. É assim que eu vejo Nossa Senhora. É assim que eu vejo Nossa Senhora na minha vida. Né? Olá, minha filha, né? Nem está merecendo, né? Mas tem tanto tempo que ela está pedindo essa graça, concede a graça para ela, né? Então, assim, nunca, meu irmão, nunca desperdice. Nós, católicos, somos muito abençoados. Nós não somos órfãos, nós temos uma mãe. Nós temos uma mãe que cuida de nós. E onde eu vou com meu texto, seja no posto de saúde, em qualquer lugar que eu estiver, sabe? Não com orgulho, mas eu tenho o prazer de dizer que eu sou católica e que eu estou ali rezando e que eu estou com a mãe. Eu tenho tantos testemunhos belos que aconteceu através da intercessão de Nossa Senhora, né? Então, você que ainda, se você ainda não tem essa devoção mesmo por Nossa Senhora, eu te convido a você ter. Você vai ter uma aliada do teu lado, uma medianeira, uma advogada, que Nossa Senhora é advogada, né? Nossa. E ela caminha à nossa frente. Ela caminha à nossa frente. Quantas vezes, não sei você, mas pelo menos acontece comigo, né? Às vezes a gente está tão desmotivado para rezar, desanimado, né? E aí você começa ali com o texto, está ali com vontade de rezar. Quando vai chegando na metade, você já está com a oração, já está louvando, porque a Nossa Senhora, ela vem em nosso socorro. Ela intercede, né? Não, vou rezar. Porque eu sempre falo que rezar não é uma questão de sentimento. Eu preciso, né? Assim como eu bebo, como eu como, para alimentar esse corpito, que não é fácil manter, né, gordinha? Eu preciso alimentar a minha alma, né? E como é que eu alimento a minha alma? Com a oração, né? Com o santo texto, com o santo rosário. Tem dia que não dá para rezar o rosário? Tem dia que não dá. Tem dia que é mais corrido, mas o texto dá, né? Até você pega o carro, né, na estrada, vai contemplando, vai rezando, né? Nós, donas de casa, né, se estamos ali também, está fazendo algum serviço, está pedindo a mãe, né, está ouvindo, está louvando, está ouvindo o cântico de Nossa Senhora, né? Então, assim, nós não podemos desperdiçar o nosso tempo, não podemos. Os dias são maus, né? Como a palavra de Deus fala que os dias no final dos tempos seriam abreviados, e nós estamos vivendo isso, gente. O dia começa a falar, meu Deus, já é tal hora, já está na hora de botar o menino para ir para a escola. Meu Deus, está na hora de pegar o menino, não é assim? Então, assim, tudo muito rápido. Então, o nosso tempo ele é muito precioso, nós não podemos desperdiçar. Não podemos. Temos que aproveitar cada momento. E tudo que nós pudermos ficar com Nossa Senhora, ficar com Jesus, gente, não desperdice. Tudo que a gente puder adorar Jesus, tudo que a gente puder ir para a Santa Missa, né? E todos os dias, infelizmente eu não consigo mais ir todos os dias, isso dói na minha alma, porque eu ia todos os dias. Gente, é muita graça. E, igual eu vinha conversando com a minha amiga, minha vizinha, toda segunda ela vai comigo pro grupo. A gente falando, né, das dificuldades, tá tendo. Gente, cada dia que passar, o ciclo está se fechando. Hoje a gente está aqui abertamente, louvando e rezando, mas vai chegar um momento que a gente não vai poder fazer isso. Não vai poder, né? Porque cada dia que passa está mais difícil, até dentro da própria igreja, né? Até dentro da própria igreja. Tanta coisa infiltrada, tanta coisa que não é legal. Por isso que é bom você ler o catecismo, você lê a palavra de Deus, que ninguém te engana, né? Porque padre fulano, isso fulano, não. A palavra de Deus, né? Que agora estão querendo mudar, que estão querendo mudar o catecismo, né? Então, assim, nós temos que nos revestir da graça de Deus. E nós temos uma aliada do nosso lado. Todas as aparições de Nossa Senhora, o que é que ela falou? Reze um rosário, né? Todas as
né? Que os evangélicos falam que é oração repetitiva, né? Que não é, que está tudo aqui, uma invenção nossa, né? E a gente muitas vezes está desperdiçando essa graça. Está desperdiçando essa graça. Então vamos aproveitar, tá? Você que trouxe aí sua palavra, abra lá em Apocalipse 12, capítulo 12, né? Que essa figura que aparece aqui é a Nossa Senhora, né? E a figura do inimigo também, né? A figura do inimigo. Porque quando Adão e Eva pecou, nós perdemos a graça. Nós não ia mais, né? Nós não ia mais ter salvação. Nós não ia. Então, a Nossa Senhora é a nova Eva. Então, o inimigo, claro que ele ia fazer tudo para destruir, para que a gente não experimentasse essa graça. É para que não viesse o Salvador, né? Então, a gente vê claramente aqui, enquanto eu me preparava, gente, eu senti a presença de Nossa Senhora e eu sentia também as forças, né? Que o inimigo o tempo todo quer tirar, né? Porque quem é essa mulher, né? Quem é essa mulher? E ele já se achou muito humilhante, né? O Salvador nasceu por uma mulher, né? Mulher. Então, assim, a gente fica vendo, e aí cada dia mais eu acredito. Quando eu faço uma leitura dessa, é que cada dia mais eu me aproximo de Nossa Senhora. Eu tenho certeza que você também vai se aproximar, se você ainda não está. Então, o título lá, A Mulher e o Dragão. Eu vou fazer uma leitura só até o versículo 6. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com uma cauda uma terça parte das estrelas do céu, e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs, com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para aí ser sustentada por 1260 dias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então a gente vê aqui claramente que o inimigo, ele sabia, né? Porque antes ele era um anjo de luz, que quis ser maior do que Deus, e foi precipitado e veio para a terra. Então, como ele não pôde pegar a mulher, né, a mãe de Deus, então o que é que ele faz? Ele vem nos tentar. Porque às vezes faz uma coisa com você, você até suporta, mas se fizer com seu filho, você não suporta, né? Então o que é que ele faz? Ele quer atingir os filhos da mulher, que somos nós, os filhos de Nossa Senhora, né? Então ele quer atingir, né, com as seduções. Quantas seduções hoje, um mundo tão sexualizado, né? É uma coisa assim, é uma coisa que às vezes a gente tem até vergonha de ser mulher. A gente olha assim, né, baixa a cabeça, não querem dar uma de santinha, porque eu quero ser santa assim, tá, gente? Ainda não cheguei no grau que Deus espera, mas eu vou chegar, em nome de Jesus, se eu der paciência. Espere uma boa. Né? Então, assim, a gente fica vendo, e eu também, quando era lá no mundo, né, eu gostava também de, igual, né, enquanto você não teve um encontro pessoal com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, aquilo é normal, é a cegueira espiritual, é a venda, fica uma venda nos nossos olhos, nós não enxergamos. Tudo é normal, tudo é natural, o importante é você ser feliz, né? E aí a gente sabe, quando a gente conhece o Senhor, sabe que não é bem assim. O importante é ser feliz, mas com Deus. Essa felicidade passageira aqui, né? Nós podemos até sofrer hoje aqui. E outra coisa, gente, se você for observar, a pessoa que está longe de Deus, ela também sofre. Só que a diferença é que a gente sofre com o Pai. E Ele nos consola. E Ele nos conforta. E temos a mãe que nos conforta. E sozinho no mundo.
Aí é o suicídio, é o álcool, é a droga, né? É o desespero. É isso que acontece. E é o que o mundo tem para oferecer, uma felicidade passageira, né? E nós que estamos aqui na caminhada, né? Todos nós aqui, glória a Deus. Então, assim, nós temos que cada dia mais e mais. Aí eu fazia assim, gente, quando eu ainda não tinha tido um encontro pessoal com o Senhor, assim, quer ser santa, né? Santo só Deus. Não, gente, nós temos que almejar a santidade. Se você for ver a vida dos santos, eles também eram pessoas como nós, né? Pessoas pecadoras, pessoas que foram abandonando o pecado, pessoas que foram se deixando ser moldadas, né? Então nós temos que também ter esse desejo de santidade, né? Ter esse desejo de lutar contra o mal, porque o inimigo ele não está interessado nos que está lá fora, que ele é tão audacioso que ele fala é meu, ele está interessado em nós que estamos na caminhada. Assim não, porque se derruba um de nós, derruba um monte. Mas aquela lá ia para a igreja, mas não vou, né? Aí o contra-testemunho, né? Não vou não, mãe. Aquela lá vai dentro da igreja, olha a situação, né? Olha como é pior do que eu. Quem já não ouviu isso? Né? Então assim, gente, a luta é constante. A luta é todos os minutos. Até no sonho, muitas vezes, a gente é tentado. Até no sonho, nem para dormir, às vezes a gente não tem paz, né? Mas, o que é que o Senhor promete para nós? A coroa da glória. Aquele que perseverar, como foi sentido, né? Aquele que perseverar até o fim, será salvo, né? Então, isso aqui tudo vai ser como um segundo. E temos a vida inteira para viver como Senhor. Eu tenho muita esperança, né? E eu quero ver você lá também, e que vocês me vejam também. Então, que nós possamos nos encontrar lá no céu, porque essa é a vontade do Senhor para nós, né? O Senhor não deseja que nenhum se perca, nenhum se perca. E assim eu vou dar um testemunho da minha mãe, né? Quando eu conheci a renovação carismática, quando eu fiz um seminário, eu nunca tinha ido num culto de oração. Quando eu fui a primeira vez, que eu fui para um seminário, num domingo, na segunda-feira eu já fui para um culto de oração. Aí já comecei a fazer catequese, fazer a crisma que eu não tinha, né? Eu era fumante desde os 12 anos de idade, que no Nordeste é normal, né? Fumava, saía todo final de semana. Nesse tempo eu era separada do meu primeiro esposo, que eu consegui no tribunal eclesiástico, né? Na unidade, hoje eu sou casada com o Marcos. Aí eu saía só no sábado. Depois eu estava saindo sexta, sábado, domingo, né? Estava achando pouco, né? Então, assim, essa era a minha vida, gente. Uma pessoa deprimida. Ali, no final de semana, estava ali, mas na segunda-feira era o vazio, a solidão, a frustração, falta de vontade de viver. Eu ia comprar um cigarro, já comprava um omeprazol, porque o estômago doía, né? Que eu tinha gastrite, então eu já comprava os dois, né? E essa era a rotina da minha vida. Gente, no primeiro dia do seminário, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse Jesus, da forma que a renovação carismática apresenta, e desse Espírito. Eu orei em línguas, e eu repousei. Gente, a partir daquele dia, falei, como que eu vou receber Jesus e vou fumar? A partir daquele dia eu não fumei mais, eu não saí mais. Eu tinha umas roupas tão grandes, gente, que se tropeçasse caía. Aquelas roupas, sabe? Aquela coisa assim mesmo, medonha, como diz um povo, medonha. Então assim, aí eu comecei a mudar radicalmente. Aí veio a perseguição da família, né? E Maria do Padre, virei Maria do Padre. Maria do Padre já chegou, era minha mãe que era evangélica, né? Eu, não mãe, eu nunca berei com ela. Aí não teve muita graça, aí largou, né? Deixou de me chamar Maria do Padre, perdeu a graça. Maria do Padre. Aí eu ia, gente, foi assim, uma mudança tão radical na minha vida. E eu tinha um relacionamento com a minha mãe muito ruim, porque eu não conhecia o meu pai. E eu não lembro de um gesto de carinho da minha mãe. Não lembro. Uma vez eu perguntei a uma mulher,
mim. E quem é que ia cuidar de mim quando eu ficasse velha? Porque os outros eram homens. E realmente foi eu que cuidei. Então era uma relação assim. Eu estava no trabalho e falava assim, não, no dia das mães eu vou comprar um presente para mim, eu vou dar um abraço nela. O presente eu até comprava, mas existia uma muralha, sabe? Uma muralha, era tanta mágoa, tanto ressentimento, era tanta dor no estômago que se eu não tivesse conhecido Jesus tinha me dado até coisa pior. Então assim, foi dessa maneira que Jesus me encontrou. Foi dessa maneira que o Espírito Santo me encontrou. Aí eu comecei a pedir para os irmãos para me ajudar. Aí rezava o texto todo dia e pedia a mãe, ô Nossa Senhora, crescida. Eu quero amar, mas eu não consigo. Eu detestava ela. Eu nunca me senti amada por ela. Eu tinha ódio mesmo, eu tinha raiva. E eu fui pedindo a Nossa Senhora, eu fui pedindo. Aí quando foi um belo dia, gente, eu cheguei do trabalho, aí eu fui lá, né, que ela ficou acamada há pouco tempo. Minha mãe morreu com 100 anos e 5 meses. E eu cuidando, só eu, né? Só eu cuidando. Mas eu cuidava por obrigação, porque era um mandamento de Deus, então eu cuidava por obrigação. Mas aí o Senhor fez um trabalho com a intercessão de Nossa Senhora tão grande na minha vida, que eu passei a cuidar por amor. Por amor. Aí eu já conseguia abraçá-la, já conseguia beijá-la. Entendeu? Ela também, isso foi quebrado, sabe? Mas tudo passou pela mãe. Tudo passou pela mãe. Foi um tecinho simples, que eu não sabia contemplar os mistérios. E eu ganhei o livrinho, que é outro testemunho, mas depois esse eu vou dar em outro momento. E aí eu fui rezando, quando eu pensei que não, eu já tinha memorizado todo o rosário, né? E rezando e pedindo a intercessão dos irmãos. Gente, reza por mim, por favor, reza por essa situação. Gente, a graça aconteceu. A graça aconteceu. Eu não sei qual é o seu impossível. Eu não sei o que você tem. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. E a gente coloca